Saúde. 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 Olá, saudações literárias. Eu sou Marcos Vinícius Gasques, do Bicho de Prata. Mais uma vez aqui com Fábio Salles, do HQ Além dos Balões. Por que, Fábio? Obrigado pela parceria aí, Marcos. Porque hoje nós vamos falar de adaptações. E adaptações do quê? De quadrinhos para o cinema. Boa. E por quê? Da nona para a sétima arte. Isso aí. Funciona isso, Fábio? Funciona e funciona muito bem. Vocês vão ver aí que várias obras de cinema foram inspiradas e tiveram a sua adaptação dos quadrinhos. Vamos começar por qual? Vamos começar pelo V de Vingança. Muita gente, se não assistiu, pelo menos ouviu falar. Essa máscara se tornou marcante, inclusive em manifestações públicas. Por quê? Essa adaptação do roteiro do Alan Moore com desenhos do David Lloyd foi adaptada para o cinema, e se o quadrinho funciona bem, o cinema não foi diferente. A história é muito impactante, tem aquelas mudanças que são praticamente exigidas pelo formato cinema, de dar talvez mais destaque para um outro personagem, como acontece na versão cinematográfica. É isso, né? Exato. A adaptação, logicamente, usou uma das personagens, é uma atriz muito famosa, então o destaque para essa... acho que pode falar, né? Pode falar, né? E, então o destaque no cinema foi grande para ela, mas e não que na HQ ela não seja importante, e ela é, né? Sim, ela é, mas é claro, o que consiste V de Vingança é uma conspiração contra o status quo. Há um descontentamento enorme de um grupo com o que se vive hoje na sociedade, com a opressão, contra a censura. E esse grupo conspira para mais do que questionar isso, para combater agressivamente isso, né? Exatamente. E o que é muito interessante, o background histórico dessa trama, que é muito interessante, tanto no quadrinho quanto no cinema, é o fato de que, sim, no século XVII, ali no comecinho do século XVII, essa conspiração existiu na Inglaterra, no Reino Unido, na verdade, e já havia ali a intenção de simplesmente explodir o parlamento britânico, de preferência com o rei lá dentro, para vocês verem que não foi brincadeira. Bom, não é spoiler falar o desfecho de algo que aconteceu há séculos, mas eu não vou contar. Não vamos. Eu não vou contar. Você vai ter que ler ou assistir. Ou assistir ou pesquisar, mas naquela ocasião foi um cidadão inglês chamado Guy Fawkes, que conspirou, e ali surgiu essa marca registrada da conspiração que a gente acabou trazendo agora para os questionamentos sociais da atualidade. Exatamente. Mas sem violência, sem agressividade, assistam e leiam, que vale a pena. Sim, e você pode trazer tudo o que acontece aí para o momento atual. Bom, também trazendo aqui uma outra adaptação, falamos de Alan Moore, muito reconhecido, vamos falar de outro quadrinista muito conhecido, muito até premiado, o Frank Miller. E qual é a obra dele? O Sin City. Sin City é uma obra em quadrinhos, uma série, se não me engano já são 7 encadernados, pelo menos aqui no Brasil, e surgiram 2 filmes, foram adaptados 2 filmes. O interessante, os 2 filmes foram dirigidos pelo autor também, pelo Frank Miller. Teve a direção também do Zack Snyder, e cada filme ele adapta obras, 2 ou 3 obras que saíram em quadrinhos. O que é a história? Sin City, bom, primeiro, os quadrinhos são em preto e branco e os filmes também são em preto e branco.
É uma atmosfera que remete àquela atmosfera no ar, né? Aquela atmosfera que remete aos anos 40, 45, lá dos Estados Unidos. Também foi transferida para o cinema. Sim. A adaptação do cinema foi bem fiel aos quadrinhos, até porque usou muito de tecnologia digital. Então nós tivemos alguns cenários que são digitais. Os atores são pessoas reais. São humanos. É live action, né? São humanos. Mas a atmosfera do filme é toda lembrando o Quadrinhos em Movimento. Realmente é uma feliz adaptação. É uma história que envolve policiais corruptos, envolve funcionários públicos corruptos, gananciosos, envolve mulheres fatais, envolve vinganças pessoais, envolve camaradagem, envolve os oprimidos se unindo para combater aquela opressão que eles sentem, envolve guetos, muita violência. Muita violência, tanto nos quadrinhos quanto nos filmes. Muita ação, então é um filme ágil, os dois filmes. O primeiro deles, que foi lançado em 2005, é Sin City, A Cidade do Pecado. E depois, em 2014, eles lançaram o Sin City, A Dama Fatal, que são nomes de arcos, de episódios dos quadrinhos. Fala um pouquinho as suas impressões aí. A impressão é que eu gosto muito da atmosfera dos filmes, né? Que é aquele cinema no ar, e aí isso bem marcante pelo preto e branco. Tem uns toques de vermelho nos filmes. Nos quadrinhos isso a gente não achou, mas tem uns toques de amarelo. Vamos deixar para vocês descobrirem o que acontece, mas é algo que realça a atmosfera, o clima de tudo que se passa. E de novo, Fábio, nós estamos falando de insatisfação social, de um submundo, de um questionamento, e isso mostra quanto os quadrinhos podem provocar reflexões e levantar dúvidas. Deixa eu só fazer uma correção. Eu falei Zack Snyder, né? Sim. Então eu estava pensando em outra adaptação que nós vamos falar. O diretor, um dos diretores é o Frank Miller, mas é o Robert Rodrigues. Robert Rodrigues é o diretor. Então tudo que eu falei lá atrás, esqueçam. Tudo não, só o nome que ele errou, o nome do diretor. Corrigiu em tempo. Vamos fazer nossas sugestões? Rápidas sugestões, porque esse é o primeiro da série. Nós vamos já mostrar depois um outro programa falando sobre adaptações, que nós vamos nos estender um pouco mais em outras obras. Mas agora, dica rápida. Nós pensamos em fazer algumas adaptações para o cinema, para não fazer uma minissérie com 20 capítulos, a gente decidiu dividir, senão ia ficar longo demais. Fábio, eu queria sugerir Valerian. Valerian muito bom. É uma obra de autores franceses. Eu vou ler aqui porque tem um time, né? O roteiro é do Pierre Christian. Os desenhos são do Jean-Claude Mézières e as cores são de Evelyne Tranlé. Bom, talvez vocês conheçam mais, porque o cinema acaba tendo maior exposição na mídia. Essa obra foi convertida para um filme há poucos anos. Legal, bacana o quadrinho. É muito mais elaborado, é muito mais rico. O cinema chegou perto de fazer algumas coisas assim, mas vale mais pela movimentação. E é curioso ver que não tem atores consagrados, tem o Ethan Hawke, mas tem a ex-modelo, não sei se ela continua sendo modelo, mas a Cara Delevingne. E tem a Rihanna pagando mico numa cena que vale a pena ver, assim, meio vergonha alheia. Para quem... Curiosidade. A gente acabou lendo um pouquinho sobre os bastidores dessa produção. É gostosa de ver, é um filme muito bom, assim, para passar o tempo. Mas bom mesmo é ler a obra original desses autores franceses. Muito bem. E por que eu falei do Zack Snyder?
Porque o Zack Snyder participou da adaptação desta obra icônica aqui, que vai merecer um programa, um bate-papo entre nós, o Marcos do Bicho de Prata e eu, do HQ Além dos Balões, sobre o Watchmen. Por quê? A obra em quadrinhos, ela é aquela obra, uma das grandes obras que mostraram para o universo de literatura das artes que quadrinho pode ser reflexivo, pode falar de assuntos muito sérios. E o Watchmen é uma reflexão e é um quadrinho que realmente merece um programa, porque são muitas camadas de compreensão. Mas ele também foi, então, adaptado para o cinema, com a direção, então, do Zack Snyder, e os roteiros são do Dave Gibbons e do David Hayter. Por que o Alan Moore não participa? Lá no programa a gente vai estender, mas o Alan Moore, ele repudia qualquer adaptação dessa obra. O Watchmen foi adaptado para um longa-metragem e também tem uma série aí nos streamings, então você procure. É uma reflexão sobre, ela se passa, ele foi lançado nos anos 80, então fala muito de Guerra Fria, do medo da guerra nuclear. Num programa específico nós vamos falar, mas vale a dica, assistam e leiam Watchmen. Quem vigia os vigilantes? Quem vigia os vigilantes? Não tenha receio quando se fala em super-heróis. Exato. Nem sempre aquela porradaria, explosões, não. Tem muita profundidade em Watchmen. Exatamente. É isso por hoje, Fábio? Ficamos, então. Tá bom. Vamos ao nosso brinde final. Esse brinde vai ser sempre com uma bebida que nós gostamos. Associada. Não vai ser sempre vinho. A nossa conversa, né? Exatamente. Sempre. Até a próxima. Um abraço e até o próximo.